Secretaria de Mobilidade Urbana realiza audiência pública para planejar o redesenho das linhas de transporte coletivo da cidade. Prefeitura Municipal apresenta resultados das metas fiscais do segundo quadrimestre do ano. Pesquisa divulgada pelo Retratos da Leitura no Brasil aponta que 44% da população não tem o costume de ler. Notícias, informações e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Segunda-feira, 8 de outubro, mais uma semana começando e aqui no Bom Dia Jacareí você acompanha as principais manchetes da imprensa regional e nacional. Hoje, numa edição pós-eleições, que nós vamos falar bastante sobre as eleições, vamos começar nosso giro de notícias. Nós destacamos aqui o Diário de Jacareí. Jacareí fica sem o deputado. Ana Abreu e Edgar Sazak foram os candidatos mais votados aqui, candidatos de nossa cidade. Próxima notícia, o jornal O Vale. A abstenção vai a 22% no Vale, o bate recorde supera a média nacional. Tá aí mais uma notícia, Folha de São Paulo, onda de direita. Com 46%, Bolsonaro encara Haddad no segundo turno. Novatos conservadores derrubam velhos caciques. Mais uma manchete, o estado de São Paulo, Bolsonaro com 46% e Haddad com 29% disputam o segundo turno nas eleições presidenciais. Mais uma notícia, Agência Senado, Congresso Nacional analisará vetos no próximo dia 10. Congresso Nacional aí continua funcionando, apesar das eleições. Nessa quarta-feira vai apreciar vetos presidenciais, são 15 vetos. Um deles é a Lei 13.709, que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, prevista no Marco Civil da Internet. Esse é um tema que mobilizou o Congresso, principalmente depois do vazamento de dados dos usuários do Facebook. Vamos lá, mais uma notícia, EBC, Agência Brasil, 30 anos da Constituição, mudar texto exige quórum elevado e negociação. Bom, além de rejeitarem revisões programadas, os constituintes também criaram mecanismos para dificultar a aprovação de mudanças no texto constitucional. A nossa Constituição existe desde 1988, já tem 30 anos então, e para alterar qualquer dispositivo da Carta Magna é necessário um quórum elevado, 3/5 dos parlamentares em cada uma das casas legislativas, com intervalo nas votações entre os dois turnos. Na prática, a alteração da Constituição depende de 308 votos favoráveis na Câmara dos Deputados e 49 no Senado. Na Assembleia, para aprovação de dispositivos, era necessária a aprovação de metade mais um dos constituintes. Tá, e muitos candidatos, tanto a deputado e como o presidente, falaram em mudanças constitucionais. Não é tão simples assim alterar a Constituição. Bom, para conversar aqui com a gente nesta segunda-feira está o jornalista Rodrigo Romero. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Elton. Bom dia, Leilane. Rodrigo, hoje logo cedo a gente já estava levantando aí algumas informações, desde ontem, na verdade, acompanhando, para trazer aqui logo pela manhã aqui no Bom Dia Jacareí um pouco de um resumo do que foram essas eleições, sobretudo aqui com dados da cidade de Jacareí. É isso mesmo, essa manchete que a Folha destacou, onda conservadora nessa eleição, lógico que estava se referindo ao partido do candidato Bolsonaro, o PSL, que em 2014 conseguiu eleger apenas um deputado federal e nessa eleição elegeu 52 deputados federais. Então essa onda, assim como foi em 2002 com o PT, quando elegeu o Lula e levou a maioria dos estados e a maioria da Câmara Federal, aconteceu com o PSL agora. Aqui em Jacareí a gente vai mostrar uma arte que eu preparei para vocês sobre as votações aqui na cidade. Jacareí teve de abstenções mais ou menos 20%, a gente está vendo aí. Primeiro vamos falar dos candidatos então, pela ordem. O Alex da Fanuel... Então estão em ordem alfabética, alfabética, não estão em ordem de votação. Isso. Esses eram os candidatos a deputado estadual aqui da cidade de Jacareí. O Alex da Fanuel do PROS teve 953 votos, a Ana Abreu mais de 18 mil, o Dr. Joaquim 2.300, a Érica do Patriota teve 1.038 votos, o Fernando da Ótica teve 8.700, o Hernani Barreto teve 4.500, Júlio Pires do PSDB 13.700, a Lilian Ferreira do Podemos 1.300, Paulinho do Esporte do PSD
3.200, o Nilson no Parque Meia Lua do PSTU 278 votos e a pastora Jerusa do PHS teve 343 votos. Então aqui a Ana Abreu, então, do PSB, é a candidata da cidade de Jacareí que recebeu o maior número de votos. Isso, lembrando que em 2010, quando Jacareí elegeu o Marco Aurélio de Souza do PT, deputado estadual, o Marco Aurélio sozinho teve 70 mil votos e foi eleito deputado estadual. Nessa eleição para deputado estadual, somando tudo, não dá nem a metade do que o Marco Aurélio teve. Né? E esses 18 mil votos também na Ana Abreu não necessariamente foram só de Jacareí. Não, a maioria foi de Jacareí. A maioria foi de Jacareí. Mais ou menos 80% dos votos da Ana Abreu foram na cidade e os 20% se espalharam aí por outras cidades aqui da região de São Paulo, estado de São Paulo. Nos deputados federais, a gente também teve 6 candidatos em Jacareí. O Célio Reis, do PROS, teve 152 votos, César Biagione, do Podemos, 587, Danilo Pauli, do Podemos, 577, Diobel Dadidos, ex-vereador aqui de Jacareí, do Patriota, 2.100 votos, o Edgar Sazaki, atual vice-prefeito do DEM, 15 mil votos, e a Rosalina Ferreira, do PV, 2.490 votos. Também Jacareí não conseguiu eleger um deputado federal. A última vez que Jacareí elegeu um deputado federal foi na eleição de 1990, quando o Luiz Máximo assumiu a suplência e foi lá para Brasília ser deputado estadual. Federal, né? Federal, isso, o Luiz Máximo federal. Aí é uma comparação com Jacareí e o Brasil inteiro. Vocês que estão em casa podem notar que a abstenção foi mais ou menos semelhante. Jacareí teve 20,92% de abstenção contra 20,32% no Brasil inteiro. Os votos brancos e nulos, aí tem uma diferença significativa, porque em Jacareí quase 4% de votos nulos e 2% de brancos. Em comparação com o Brasil, 6% foram nulos e 2,65% de votos brancos. Esses votos nulos e brancos em relação à eleição passada caíram bastante, mas a abstenção continuou no mesmo patamar de 20%. Joia, a gente vai trazer daqui a pouquinho mais informações aí sobre as eleições, conversando aqui com o Rodrigo. Rodrigo, só para fechar, em relação a abstenções, nulos e brancos, aumentamos? Jacareí teve mais em relação à eleição para presidente, a eleição passada? Se tratando de votos brancos e nulos, vocês viram aí que foram 3% e 2%. Na eleição de 2014, esse número chegou a quase 10% de votos brancos e nulos. Então, o pessoal optou por escolher mesmo candidatos que foram votar, e essa votação de nulos e brancos caíram bastante. Como vocês viram aí, somente 3% de brancos e 2% de nulos, o que mostra que a população aí... Os eleitores de Jacareí mais engajados. Mais engajados, resolveram votar numa pessoa especificamente, não jogar o seu voto fora para declarar em branco ou nulo. Tá, e daqui a pouco a gente fala mais sobre as eleições. A Secretaria de Mobilidade Urbana está planejando redesenhar algumas linhas do transporte coletivo municipal. E o tema foi pauta para uma audiência pública realizada na Sala Mário Lago durante a segunda virada da mobilidade que aconteceu este ano. A Secretaria de Mobilidade Urbana promoveu uma segunda audiência pública para discutir o redesenho de 6 linhas do transporte coletivo de Jacareí. Entre elas estão a linha 3 do Parque Meia Lua, linha 5 Cidade Salvador, linha 10 Parque Imperial, linha 15 Bandeira Branca, linha 19 Conjunto São Benedito e Vila Garcia e linha 26 Jardim do Portal. O objetivo é criar alternativas para diminuir a descentralização, que cresceu nos últimos anos, levando assim o munícipe a se deslocar entre os bairros. Então a proposta desse redesenho das linhas é exatamente isso, a pessoa sai de um extremo da cidade para ir para o outro extremo da cidade. Que antigamente, no passado, as nossas linhas ela contemplavam o centro, a grande maioria, porque o maior foco dos nossos passageiros era no centro. Com o desenvolvimento da nossa cidade, desenvolvimento urbano, com comércio, indústria, novos bairros cresceram, e surgiu essa necessidade dos passageiros da nossa população se locomover não só para o centro, mas também para os bairros. O redesenho teve como referência uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto Federal de São Paulo, que entrevistou 419 pessoas entre os 45 mil usuários do transporte na cidade, e apontou que 90,15% dos usuários pertencem às classes sociais D e E. 48,5% utilizam o transporte para ir ao trabalho.
e 50% afirmam que os ônibus que utilizam estão sempre lotados, resultando uma média baixa quando se trata de qualidade dos pontos de ônibus, lotação e insegurança. Os resultados de melhoria do transporte coletivo vão depender da ação conjunta da Prefeitura e da empresa que fornece o serviço no município. Então, há necessidade de criação de diversos projetos, diversas frentes de trabalho. As 26 linhas que atuam na cidade hoje ainda seguem o modelo de 2006, gerando uma séria defasagem, visto que de lá para cá, Jacareí se transformou e as necessidades de hoje são diferentes. Tem que se discutir linhas novas, né? Assim como no Remédio, Chacras de Guararema, né? São vários bairros, né? A cidade aumentou muito, vários bairros surgiram, né? E nessa primeira fase não se discutiu em relação de aumento de ônibus nas linhas, essas linhas novas. O número de munícipes presentes na audiência não foi expressivo e quem participou sentiu falta de um debate mais amplo. Falta realmente haver um debate, colocar a população, ir até o local, haver uma investigação, frequentar os bairros na linha onde serão atingidos e ali em foco, no loco. Aí sim vai ser realmente um debate, vai ser uma audiência pública. Gilson, que é morador do bairro Igarapés, localizado na zona oeste da cidade, destacou que a mobilidade urbana em Jacareí precisa melhorar. Nós sabemos muito bem que hoje, se tratando de Secretaria de Mobilidade Urbana, Jacareí é muito escasso. Nós estamos sofrendo muito e de maneira complexa com a quantidade de veículos que hoje Jacareí contém. Para o idealizador da pesquisa, o grande desafio é incentivar o uso do transporte público por diversas classes sociais, como já acontece em países desenvolvidos. Mas a falta de qualidade é um grande obstáculo. O principal problema que acaba restringindo o uso por parte de outros usuários, como por exemplo de classes sociais mais elevadas, é que o nível da qualidade dos serviços prestados atualmente ele é muito baixo. Isso acaba gerando uma crença negativa na população, de que o serviço não é bom, de que ela pode correr risco de chegar atrasada ao trabalho, pode correr esse risco de ser assaltada. Antes de finalizar o projeto, outras audiências serão realizadas, a fim de ouvir o maior número de pessoas para entender a real necessidade da população. Capturar deles as opiniões, as sugestões, as ideias, mostrar a proposta do projeto para eles e buscar um entendimento comum entre a população, eles dizer para nós o que acontece com eles também, para exatamente certificar o que nós avaliamos. Tá aí, essas discussões, essas audiências ainda seguem acontecendo na cidade, né? Seguem, elas vão acontecer agora nos bairros e serão divulgadas dentro das próprias linhas de ônibus. Então serão colocados cartazes e você também pode acessar mais informações no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. Muito importante você, usuário, participar, né, discutir o interesse, quem entende mais, né, da necessidade e da qualidade da prestação do serviço é quem usa o serviço. Bom, a semana está só começando e é bom saber como fica a previsão do tempo para os próximos dias. Vamos ver aqui na previsão do tempo da CPTEC INPE, segunda-feira que já amanheceu chovendo, chuvosa, segunda-feira começou com chuva aqui na cidade. Teremos um dia, apesar dessa chuva, um dia bastante abafado. A nebulosidade permanece durante todo o dia, o que deixa o tempo instável. A umidade relativa do ar fica em 61%, com 77% de chances de que volte a chover. A mínima fica em 17 graus e a máxima chega aos 27. Amanhã vamos ter basicamente as mesmas temperaturas, também teremos possibilidade de chuva a qualquer hora do dia em pontos isolados. A umidade relativa do ar fica em 84%, com 86% de possibilidade de chuva. Os termômetros variam entre 19 graus de mínima e 29 graus de máxima. Tá aí a previsão do tempo. Bom, a Câmara Municipal sediou uma audiência pública para a apresentação das metas fiscais relacionadas ao segundo quadrimestre deste ano. E entre as principais despesas se destacaram saúde e educação. Acompanhe. A audiência pública para a apresentação das metas fiscais da Prefeitura explicou a execução das receitas, despesas,
fontes de arrecadação e áreas de destinação dos recursos, além das relações entre o orçamento e o volume de despesas realizadas, e apontou que os números do segundo quadrimestre do ano foram positivos, com resultado primário de 21,1 milhões de reais. A gente viu que o resultado apresentado é uma administração segura, prudente, né, e equilibrada. Um dos destaques levantados pelo diretor de Finanças foi a redução do estoque da dívida em relação à receita corrente líquida, passando de 47,63% em 2017 para 43,44% em 2018. E também o impacto que a alta do dólar causa na arrecadação e investimentos de Jacareí. Se a população investe menos em serviços dela, consequentemente o município tendencia a receber menos, porque o município ele recebe pelos serviços prestados. Se as pessoas não acreditam no momento econômico que está ruim, em questão de muito caro, principalmente o dólar, que tendencia a todos os outros aspectos, a pessoa investe menos. E a arrecadação, como vocês viram, tendencia a cair. Entre as principais despesas do município no segundo quadrimestre estão a saúde, com 137,8 milhões de reais, ou seja, 65,9% da meta. E educação, com 101,6 milhões de reais, o que representa 54,1% da meta. O plenário estava praticamente vazio durante a audiência, revelando a falta de participação popular. A gente fica triste realmente de ver que falta interesse, né, de ambas as partes, né, que poderia estar aqui também representante das secretarias. Poderia estar aqui também o cidadão, o pessoal da Associação de Moradores do Bairro, os pessoal dos movimentos do município, os pessoal que tem muito tempo para atacar a administração no Facebook. Aqui deveria estar aqui para debater isso, né? Porque é uma audiência aberta, uma audiência pública. Caso o munícipe queira informações sobre as metas fiscais, os relatórios podem ser encontrados na área de transparência do site da Prefeitura, www.sp.gov.br. É só clicar em Publicações e depois em Relatório de Gestão Fiscal. Ou também é possível solicitar informações aos vereadores, como explica Abner de Madureira, membro da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. A população ela pode também, se quiser, se tiver um desejo de saber mais, procurar os vereadores, e nós também temos aí acesso livre aos secretários para saber aonde cada secretaria está gastando, onde cada secretaria está investindo. Mas uma audiência pública realizada e, como a gente viu na matéria, participação popular não aconteceu, né? Infelizmente. Então é bom frisar que essas audiências, você que está em casa, você pode vir participar para saber o que está acontecendo na cidade, para entender e também para opinar. Se for o caso, né, colocar sua vontade, colocar sua opinião, para que a gente realmente consiga construir uma cidade juntos, né? Isso aí. Bom, a audiência é uma parte também do mecanismo, né? Preciso também estimular essa participação, garantir espaço de fala para as pessoas que vêm aqui. É preciso repensar talvez um pouquinho no modelo, o modelo que a gente também cobra muitas vezes da população a participação, mas a gente tem que ter acesso a essa participação, tem que ser qualificada essa participação. Essas audiências são super complicadas, um monte de gráfico, a gente tem que tentar entender. É a mesma discussão do portal Transparência, né? Que está lá ofertadas as informações, mas a gente que trabalha com isso, que é jornalista, eu tenho dificuldade de entender alguns gastos do poder público em geral quando eu entro lá, Rodrigo. Tinha que ser alguns sistemas mais fáceis para a população entender, ou deixar mais claro, principalmente na era da internet, né? Que a população só procurar ali e vai achar o dado. E às vezes tem muita confusão, como você disse, né? Não sabe usar, tem que aprender a manejar. Às vezes é feito propositalmente difícil para a população achar, porque às vezes alguém ou alguma administração quer omitir algum dado aí não coloca ali. Então é sempre muito complicado essa coisa da transparência e de divulgação de dados. Mas tá aí, né? Não tem só um fator, né, Leilane? Tem, como a Leilane falou, a participação, o entendimento, a compreensão, são várias coisas. Isso pode mudar com o voto, é o que a gente acredita que a gente pode pensar, aperfeiçoar a democracia, que é um sistema aberto, que está em constante transformação, né, Rodrigo? Muita renovação, Rodrigo,
nessa eleição? Falando dos votos aqui em Jacareí, muito foi falado durante toda a campanha, votem em candidatos de Jacareí, não deem seu voto para de outra cidade, mas esses apelos não adiantaram nada. A gente vai ver aí nesse slide como ficaram as bancadas da Câmara Federal. Se antes eram representados 25 partidos até o ano passado, a partir do ano que vem serão 29 partidos representados. Fragmentou mais ainda. Fragmentou, mas é provável que por conta da cláusula de barreira, muitos desses partidos se fundam com outros partidos e formem partidos novos, né? O PT continua com a maior bancada. O partido do Bolsonaro, o PSL, que em 2014 tinha feito um deputado federal, agora teve 52 deputados federais. E o PP continuou com uma bancada forte, e os destaques de quedas foram o MDB, que conquistou apenas 33 deputados, caiu mais de 50% do que tinha em 2014, e o PSDB, que conquistou apenas 29 deputados federais, mais ou menos 55% a menos do que tinham sido eleitos em 2014. O Partido Novo também, que não tinha nenhum deputado. Essa era uma das razões do candidato João Amoedo não estar nos debates. Agora tem 8 deputados federais. Conquistou 8 deputados federais e 11 deputados estaduais o Partido Novo conseguiu conquistar. Rodrigo, ali a Rede também com apenas um deputado. Um deputado. A Rede foi criada entre 2014 e 2015, o partido da candidata Marina Silva. Também tinha uma bancada média, 2014, tinha eleito acho que 10 ou 11 deputados, agora apenas um deputado federal, mas em compensação elegeu 5 senadores. Se passar para o próximo slide, a gente vai ver as bancadas do Senado. O MDB continua forte, em primeiro lugar com 12, mas também perdeu cadeiras, assim como o PSDB e o PSD. A Rede é o destaque, com 5 senadores, e aí o total de 20 partidos que estarão representados na Câmara, no Senado Federal. Lembrando que aí pode também acontecer fusões de partidos por conta da cláusula de barreira, mas é sempre bom esperar, né? É sempre bom esperar o que vai acontecer, porque a gente não pode prever alguma coisa assim antes os partidos se organizarem. Mas eu estava falando sobre Jacareí, sobre os apelos que foram feitos para a população votar em candidatos da cidade, e esses apelos não adiantaram muita coisa. Na lista dos 5 mais votados do deputado federal estão pela ordem de votação Edgar Sazak, Eduardo Bolsonaro, Eduardo Cury, Joyce Hasselmann e Márcio Alvino, que é o deputado de Guararema. Os 6 mais votados deputados estaduais aqui em Jacareí, pela ordem de votação: Ana Abreu, Júlio Pires, Janaína Pascoal, Fernando da Ótica Original, Letícia Aguiar e André do Prado. Quer dizer, aí quase empatou. Aí no estadual... Quase empatou, mas... pessoal... para você ver que como Jacareí, mesmo com aquela campanha votem em candidatos daqui, aqui teve muita fragmentação de candidatos da própria cidade, foram 11 candidatos a deputado estadual e 6 federais, então isso se destrinchou aí, foi uma repartição de votos que não conseguiu eleger nenhum. Além da disputa eleitoral entre os candidatos, as cidades do interior elas também sofrem um outro processo, que é o convencimento a votar no candidato da cidade, né? Escolher entre eles um da cidade. E isso não é uma regra, as pessoas têm suas afinidades, votam em candidatos de outras cidades, por outras questões. E falando sobre o estado de São Paulo, a gente viu que o Dória vai disputar o segundo turno com o Márcio França. Vai ser a primeira vez na história, desde a redemocratização, que São Paulo vai participar do segundo turno tanto para governador como para presidente. Dória contra Márcio França aí no estadual e o Bolsonaro contra o Haddad no deputado para a presidência da República. Então isso que vai acontecer agora pela primeira vez. São Paulo vai votar junto no governo e também na presidência da República. Rodrigo, você tem dados da eleição, as urnas de Jacareí aí para presidente? Como é que foram? Sim, deixa eu só procurar aqui. Para presidente da República aqui em Jacareí, o primeiro colocado foi o Jair Bolsonaro, como na maioria das cidades. O Jair Bolsonaro teve 72 mil votos aqui em Jacareí, seguido pelo Geraldo Alckmin com 15 mil votos. Eu estou arredondando a votação. O Haddad teve quase 12 mil votos. O Ciro Gomes teve 10 mil votos. O Amoedo teve quase 6 mil votos. A Marina Silva, 1.300 votos. O Cabo Daciolo, 1.071 votos. Aqui daí se fragmentou tudo. O Guilherme Boulos teve 700 votos.
A Vera Lúcia teve 154 votos, o Emael 74 votos e o último lugar foi o João Goulart Filho, que teve só 21 votos aqui em Jacareí. Esses 70 mil votos do Jair Bolsonaro representam quase metade do eleitorado da cidade de Jacareí. Se pensar nos votos válidos de Jacareí, como teve, tirando as abstenções e os nulos, o Bolsonaro só em Jacareí teve quase 60% dos votos válidos, ele conquistou aqui em Jacareí. Então, aquela onda que eu falei que em 2002 foi do PT, o Lula disparou de votos aqui, dessa vez, em 2018, foi a vez do Bolsonaro, com quase 60% dos votos válidos aqui em Jacareí. Então teremos segundo turno, é quando o segundo Dia turno? 28 de outubro, 28 de outubro, no mesmo horário, das 8 da manhã às 5 da tarde. Aí todo o estado de São Paulo vai ser obrigado a votar em um governador e no candidato a presidente. Aí, né, vamos esperar então o segundo turno para a gente definir de vez o governo e a presidência aqui do nosso país. Bom, Rodrigo, obrigado mais uma vez pelas informações, pela sua participação. A gente vai rapidinho para o intervalo e na volta vamos receber a Juliana Dualib, que é representante da Associação Fênix. Bom dia, volta já. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. O Procon de Jacareí está disponível para atender você, consumidor. Receba orientações sobre a documentação necessária para consultar seus direitos através do telefone 3955-2500 ou pelo e-mail procon@jacareí.sp.gov.br. O Procon de Jacareí está localizado na rua Alfredo Schuring, número 300, na região central, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 até as 16h30. A gente tá junto faz um tempão. Ele é um grude. Ciumento. Semana que vem a gente completa 3 anos de namoro. Ele vai sair de moto pra me encontrar e... ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente. Como ele chama? Estatística. Conheça os projetos em tramitação na Câmara Municipal de Jacareí. Participe e dê sua opinião. jacareí.sp.leg.br. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Os vídeos das sessões solenes da Câmara Municipal de Jacareí ficam disponíveis em nosso site e no canal no YouTube. Confira as solenidades do Legislativo de nossa cidade acessando jacareí.sp.leg.br ou youtube.com/TV Câmara Jacareí. Como eu vivi muitos anos com os índios e senti sempre o maior encantamento por sua capacidade de desenvolver uma vida comunitária.
por sua capacidade de viver uma vida solidária. Por exemplo, eu nunca vi um índio dar uma surra na mulher, nem dar pescoção no conhecido, nem bater numa criança. Aquela sociedade, anterior às classes, anterior a todos os desenvolvimentos tecnológicos, ela tinha alguma coisa que nós perdemos. A atualidade, o futuro desejável, não é aquele em que nós voltemos todos a ser índios? Ou seja, não é, dentro de uma tecnologia muito mais desenvolvida, numa situação muito mais alta, voltar a sermos solidários, voltar a sermos cordiais, voltar a ter um gozo de viver, uma vontade de beleza que iluminava a vida dos povos mais simples e que foi negada depois à imensa maioria das pessoas submetidas à condição de escravos, de servos ou de operários. Você pode rever as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jacareí em nosso site e canal no YouTube. Confira os projetos debatidos e votados pelos vereadores de nossa cidade. Acesse jacareí.sp.leg.br ou youtube.com/TV Câmara Jacareí e participe do Legislativo jacareiense. Eu não consigo me lembrar do meu pai sem o cigarro na mão. Eu acordava de manhã com ele tossindo. E aí teve uma vez que ele escarrou sangue. As minhas irmãs levaram ele ao médico e aí constatou que ele tinha já um enfisema pulmonar bem avançado. O cigarro tirou de mim o meu amigo, tirou de mim meu pai, tirou de mim o meu chão, tirou a pessoa que eu me escorava, tirou uma referência de vida minha. A presença, o carinho e os momentos calorosos na vida de muitas famílias se tornaram cinzas. O cigarro mata. Saiba como parar de fumar. Acesse inca.gov.br/Dia Mundial Sem Tabaco. Ministério da Saúde. Governo Federal. Você sabe a diferença entre a coleta seletiva, o leve e o catatrecos em Jacareí? A coleta seletiva é o recolhimento daquele lixo seco, como papéis, plásticos, metais e vidros, que é retirado por caminhões e você deixa na porta da sua casa. Já os leves são os locais fixos de entrega voluntária em que você pode levar óleo de cozinha, pilhas, lâmpadas, material de construção de até 1 metro cúbico, móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e sucatas em geral. Finalmente, o catatreco é itinerante. O caminhão recolhe basicamente os mesmos materiais que o leve, porém ele se desloca até os bairros da cidade, sempre aos sábados de manhã. Confira os locais atendidos por esses 3 serviços de coleta de resíduos em Jacareí pelo site jacareí.sp.gov.br. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra e acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Promover o acesso à informação para os cidadãos de Jacareí. Acesse o site da Câmara Municipal. Clique em Transparência na página inicial e conheça os dados relevantes dos poderes Legislativo e Executivo de Jacareí. Encontre as informações que procura de forma fácil e rápida. jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí. Neste segundo bloco está conosco a Juliana Dualib, que é da Associação Fênix aqui de Jacareí. Bem-vinda, Juliana. Bom dia a todos, bom dia Jacareí. Bom, em primeiro lugar, né, vamos apresentar. A gente já conhece um pouco do trabalho da Fênix, mas para quem está em casa, quais são os principais objetivos aí da Associação Fênix, Juliana? A associação, ela está localizada na zona leste de Jacareí.
É um lugar cheio de empresas em volta, onde a comunidade se formou por conta do primeiro emprego, né? Pessoal procurando emprego. Então, houve um crescimento ali um pouco mal estruturado, onde se formou a comunidade, né? Um monte de gente numa casa pequena, muita criança. E dentro dessa vulnerabilidade há algumas necessidades de acolhimento, de trazer um pouco de conhecimento e para essas crianças, onde surge a Fênix. A gente oferece oficinas lúdicas e pedagógicas, contraturno com a escola, a fim de que eles não fiquem na rua, com tempo ocioso, descobrindo ali habilidades, potencialidades, né? O que eles gostam e sabem fazer, porque criança é uma caixinha de surpresa, né? Então a gente, desde pequena idade, já vai tentando descobrir isso para ajudá-los. Como o Isaac, né, que foi falado aqui, que conseguiu, tá no Bolshoi, lindo, maravilhoso. Então a gente vem para preencher esse espaço social, trazer um pouco de cidadania para eles. Isso é a Fênix hoje. Essa semana a gente está dando um destaque para entidades que trabalham com crianças e adolescentes, até porque no 12 de outubro, né, todo ano tem o Dia da Criança. Sim. É um dia de festa, é um dia de celebrar, mas também é um dia de lembrar que tem muita coisa que precisa ser feita pela nossa infância. Vocês trabalham, o trabalho de vocês então começa com essas crianças, mas não tem como trabalhar a criança se a gente não trabalhar o entorno dela, a família. Exatamente. Como é que vocês fazem esse diálogo com as famílias e com a comunidade em geral? Hoje a gente consegue atender a criança a partir de 4 anos. Então, a família já vem trazer essa criança para a oficina, né, que é o balé, que é nosso carro-chefe. Tem mais de 100 meninas no balé hoje na Fênix. E, na verdade, quando tudo isso começa, as crianças chegaram por si mesmo. Não foi os pais que levaram, né? Era criança levando criança, passando na porta. A divulgação interna ali, a Rádio Criança ali do bairro, né, das escolas também, grandes parceiras nossas. Então, eles foram chegando, a gente foi conquistando, porque eles tinham que fazer algum vínculo, né? Eles tinham que se sentir seguros. E eles chegaram e aí a família chega junto. Então, houve um papel inverso aí, quem chegou primeiro foram as crianças. E graças a Deus hoje conseguiram trazer os pais também, porque tem uniforme, tem horário, então acaba expandindo tudo isso, né? A alimentação, os passeios, as parcerias com a EMEI, com a EMF, com o posto de saúde, porque a gente trabalha junto ali. Então, hoje a gente consegue atender a família no todo. Tem as oficinas para os adolescentes, tem algumas oficinas para os pais também. Então, tudo muito junto, muito coeso, o trabalho. Vocês começam com crianças de 4 anos, você me falou. Exatamente. E no futuro, essas crianças, elas continuam com vocês? Elas trabalham com as outras crianças? Como que funciona? Então, eu não diria que é um problema, talvez uma solução. Eles não vão embora. Então eu preciso crescer mais um pouco de estrutura física lá, porque eles já estou lá há 8 anos, estamos lá há 8 anos no bairro. Então quem chegou hoje já são nossa mocidade, né, que a gente chama, Mocidade da Fênix. Então eles já viraram monitores dos pequenos que estão chegando. A Fênix hoje está num perfil diferente de quando começou. Ela está quase autossustentável já. Os pais cuidando de bazar, ajudando na construção. Esses que chegaram criança, hoje adolescente, ajudando a cuidar das oficinas dos menores, né? O que é muito legal, porque eles podem ver o outro lado, né? Que eles chegaram terrível, causando. Agora eles têm que olhar os que chegam terrível, causando e acolher. Isso que é o mais importante, porque muda toda a estrutura, toda a dinâmica familiar. Já crescem com outro tipo de olhar, com afeto, com carinho, com respeito, entendendo o momento de cada um. Então hoje já está bem diferente. São multiplicadores também, né? Sim, sim. Facilitadores, multiplicadores. E dentro das potencialidades de cada um, que isso a gente consegue identificar ali dentro, né? Nem todos vão fazer uma faculdade, nem todos, mas até por opção mesmo, porque hoje está mais fácil, né? Está um pouco mais acessível. Mas aí você consegue direcionar melhor, né? Isso aí. Bom, vou fazer uma pausinha aqui, que hoje é segunda-feira, a gente falou aqui de oportunidades, tem pessoas que estão procurando novas oportunidades ou uma vaga no mercado de trabalho. Vamos ver como estão as vagas oferecidas lá pelo Pátio, posto de atendimento ao trabalhador de Jacareí. As vagas do Pátio aqui, vagas de emprego. Hoje, nesta segunda-feira, temos uma vaga de atendente de balcão, uma vaga para mecânico, 2 vagas para pedreiro, 2 vagas para tratorista. Também essas são as vagas de hoje. Então, o Pátio fica lá no Atendimento Trabalhador, na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro. E funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde.
Bom, a Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente aqui da Câmara Municipal escolheu a homenageada deste ano, Fátima Moraes. Esta sessão solene é dedicada a pessoas que desenvolvem trabalho voluntário de conscientização e proteção de animais aqui em Jacareí. A protetora Fátima, em seu discurso, ressaltou a necessidade de ONGs se unirem em busca de maior apoio. A emoção de Fátima não coube dentro de si e transbordou durante a sessão solene aos cidadãos que se destacaram no trabalho voluntário de conscientização e proteção de animais no município de Jacareí, na qual foi homenageada. O abrigo Cheirinho de Miau, projeto da Fátima, possui quase 150 gatos resgatados, que recebem todos os cuidados necessários e também são castrados. No entanto, Fátima acolhe os animais praticamente sozinha. Apenas cerca de 10% do que necessita para cuidar dos gatos é o que consegue arrecadar com doações. O restante, ela tira do próprio bolso. Tento fazer o máximo possível, porque tudo que eu trabalho, tudo que eu ganho vai para ali. A gente não tem ajuda. Tá? E infelizmente as pessoas têm um mito, né, que gato se vira sozinha, gato tem 7 vidas. Gato não tem 7 vidas, gente, isso é mito. Gato tem uma vida, assim como eu, como você, como todos nós. E merece respeito, merece ser tratado com vida, com carinho. O decreto legislativo que instituiu a homenagem a pessoas que desenvolvem trabalhos voluntários de conscientização e proteção de animais na cidade existe desde o ano de 2015. A indicação do homenageado sempre é feita pela Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente, que neste caso foi representada pela vereadora Sônia Patas da Amizade. Ao fim da sessão, Fátima ressaltou a importância de todos os protetores de animais da cidade se unirem e se ajudarem para enfrentar os desafios do trabalho voluntário. E gostaria de pedir só uma coisinha. Amigos protetores e ONGs, sejamos mais amigos, sejamos mais unidos. Eu preciso muito de todos vocês, assim como vocês precisam muito de mim. Muito obrigada. Olha só que legal, a gente estava conversando aqui enquanto a matéria estava sendo exibida, a Juliana estava comentando que tem uma ideia justamente de unir todas essas ONGs para poder cada um conhecer o trabalho da outra, né, Juliana? Exatamente, conversando com Maria Tereza, e a gente teve a ideia de, ainda esse ano, promover o encontro de todas as ONGs da cidade, de todos os setores. Um fórum. Seja exatamente, porque uma conhecendo o papel da outra, isso vai facilitar muito o acesso. Porque às vezes chega alguma informação para mim que não é, né, da nossa, que a gente atende e tal, mas pode ser do meio ambiente, pode ser de reciclável, enfim, por aí vai. E a gente pensa em promover um evento desse ainda esse ano, para que as ONGs possam se articular melhor. Até tem a ver, olha, o João Paulo Machado pergunta se a Fênix tem algum projeto apoiado pela Lei Rouanet. É um exemplo disso, né? A Lei Rouanet, no caso, é mais para cultura, espetáculos, artes. De repente, num fórum desse, outra ONG mais voltada para essa área pode aprender a saber como fazer um projeto, para acessar. Exatamente, porque a gente vai poder falar de editais, às vezes a gente não sabe o que saiu, não serve para mim, mas fala para o outro, né? No caso, vocês não têm projeto da Lei Rouanet? Não, eu não tenho. Não é no escopo da atuação de vocês. Exatamente. E quais são os principais projetos que vocês desenvolvem lá? Vocês têm o carro-chefe, né, que você falou que é o balé, que hoje vocês têm 100 crianças, mas quais são os outros, Juliana? Eu tenho capoeira, eu tenho percussão, eu tenho break, eu tenho taekwondo, eu tenho outros tipos de oficinas também, porque nem toda criança é corpo, né? Tem desenho, tem informática, tem inglês. Então a gente procura atender, na verdade a comunidade traz a demanda. As mães falam, tem oficina de tal coisa, e a gente vai atrás de um voluntário para desenvolver esse tipo de ação, porque cada um tem a sua habilidade, né? E a gente procura trazer e propiciar isso para a comunidade. E essas crianças, elas costumam passar quantas horas lá, mais ou menos, em média? Então, tem a hora da oficina em si, né? Por exemplo, o balé, 2 vezes na semana. A criança fica das 9 às 10, né? A menina, o menino e tal. A gente tem bastante menino hoje já no balé. Mas não vai embora, fica lá com a gente, eles não querem voltar. É muito legal. Então, sempre está na biblioteca lá no fundo, né, na sala de leitura, fazendo alguma atividade, ou passa para comer. Às vezes, tia, tô com fome, vai lá, toma um café e vai embora. Tô com sede, entra lá, bebe água, fica sentado conversando. Então, a Fênix é uma referência no bairro, né? Tanto para os moradores, para a rede protetiva, a rede de posto de saúde, enfim, de saúde, né? Tudo acontece lá dentro. Então, a gente é uma referência. A gente sabe que, por exemplo, a Secretaria de Saúde
as ações lá, a questão de as psicólogas, as campanhas todas passam pela Fênix. Todas passam pela Fênix. É uma forma Fênix. de chegar até mais fácil no bairro e falar com essas famílias. Eu tenho a mesma família. A mesma família que está na EMEI, está na IMEF, está no posto, está comigo, então a gente consegue mapear isso. Temos as nossas reuniões de liderança e quando precisa acionar algum órgão ou correr para uma ajuda específica, né, a gente consegue fazer isso com melhor qualidade, porque já sabe todos os pontos para poder fazer essa intervenção e ajudar. Sabe a linguagem e sabe a necessidade, né? Exatamente. Isso aí. Isso que é muito legal. Olha só, outubro é o mês das crianças também, né? Temos outubro rosa, temos o mês de outubro, ainda também é o mês das crianças. Por isso você vai acompanhar aqui na TV uma série que apresenta a sinceridade aí das crianças. A nossa equipe fez perguntas sobre os mais variados assuntos e o tema de hoje da estreia desse quadro é natureza. Natureza, a grama, por causa que quando eu caí para fazer estrelinha, essas coisas, aí eu não me machuco tanto. A natureza, eu gosto dos animais, gosto das borboletas e que a vida lá é muito viva, que é muito bonito lá dentro. A floresta, né? As árvores que eu mais gosto na natureza é de subir em árvore. Pra mim é fácil subir, mas é difícil descer, porque a gente não lembra como a gente subiu. Muito gostoso o cheirinho de lá, a gente pode até abraçar a árvore, que ela tem sentido, ela tem vida, igual a flor. Não é porque a gente fala e a flor não fala, mas elas têm sentido. Então a gente tem que respeitar. Antes de você arrancar a flor do lugar dela, pensa na família, que ela também tem uma família. Tá, e essa semana toda teremos um Fala Criança diferente aqui no Bom Dia Jacareí. Tá, a sinceridade das crianças, né? É interessante a gente ver como a criança, a gente vai perdendo isso, né? Essa linguagem pura, essa questão, por conta da questão mais social, né, Juliana? Que a gente precisa falar às vezes o que o outro quer ouvir, não o que é verdade, né? O que a gente pensa. É, a nossa verdade, né? Que a gente vai crescendo e família, cultura, né? Tudo vem contribuindo para isso, né? Mas a espontaneidade da criança é fantástica, né? É uma fala, assim, muito legal. A gente tem isso lá o dia inteiro. Juliana, vocês têm muitos voluntários lá, né? A gente tem, graças a Deus, a gente tem bastante pessoas parceiras, né? Que atuam em diferentes segmentos, mas a gente sabe, assim, o perfil de cada um, que gosta de fazer, o dia que pode estar disponível, entendeu? Então é assim que ela se mantém. Tem alguma necessidade hoje lá de algum parceiro que vocês estão procurando? Aí alguém que está nos assistindo e tem alguma habilidade, pode colaborar com vocês? Eu acho que, até pelo perfil hoje da cidade, a Jacareí Leitora, a gente está enfatizando bastante nesse sentido. Então, deixo aqui o meu convite para as pessoas que gostam de leitura, que gostam de contar história para criança, entendeu? Então, estamos hoje com 3 oficinas, mas temos uma biblioteca que vai ser inaugurada agora em novembro. Então, acho que tudo que puder vir nesse sentido ali vai somar bastante, porque a gente tem que trazer conhecimento, né? A pessoa tem que se apropriar disso para poder saber para onde vai, o que vai fazer. Então, alguma coisa nesse sentido seria muito legal nessa fase que a gente está na Fênix, de projetos de leitura, de contar história, enfim, isso é muito legal, esse universo também da fantasia, né, da criança criar, da criança viver aquele super-homem, aquela Mulher Maravilha, porque quando volta para casa a realidade é outra, né? Então ele precisa sonhar de algum jeito. Bom, falando nessa questão da leitura, a gente tem uma matéria que fala justamente sobre o assunto. Uma pesquisa divulgada pelo Retratos da Leitura no Brasil aponta que 44% da população não tem costume de ler. Um hábito cultural que pode começar a ser mudado por meio de políticas públicas e de boa vontade. E para que nossas crianças sejam atraídas pelo prazer e também uma boa leitura. Sucesso, uma palavra almejada, eu diria que por quase todo mundo, mas com significado subjetivo. De uma maneira geral, representa bom resultado, êxito em alguma ação. No entanto, uma coisa é certa:
Para chegar ao sucesso, é preciso ter conhecimento, referências, habilidades que são adquiridas, dentre outras coisas, por meio da leitura. Entretanto, o país vai na contramão deste hábito. Uma pesquisa realizada pelo Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto ProLivro, aponta que 44% da população brasileira não tem costume de ler. Mas esse caminho pode ser mudado por meio de políticas públicas e da boa vontade em ajudar o próximo. Simone é professora de uma escola municipal no bairro Rio Comprido, em Jacareí, instituição de ensino que também participa do projeto Jacareí Cidade Leitora, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação, cujo objetivo é levar a leitura para o maior número de pontos possíveis no município, incluindo bairros mais afastados do centro da cidade. E até aqui, os efeitos têm sido positivos. A maioria dos pais relatam que os seus filhos estão lendo mais e melhor e que eles percebem o quanto que é importante a escola ter esse movimento dos empréstimos dos livros, porque nós estamos muito distante do centro da cidade, onde tem uma biblioteca, onde há esses empréstimos, um acervo grande. Lídia mora no Rio Comprido. Ela não tinha o hábito de ler, mas por meio deste projeto e das aulas de teatro que ela participa na Associação Fênix, que é uma das entidades parceiras do Poder Executivo no Jacareí Cidade Leitora, o caminho dela começou a mudar. E essa nova rotina já permite que ela sonhe lá na frente. Você tem algum sonho? Tenho. Todo dia eu só sonho em uma coisa, só ser arqueóloga. Yuri também tomou gosto pela leitura. Ele até contou um pedacinho do livro que ele mais gostou, O Natal do Avarento, obra do autor paulista Renato Arlen. Eu gostei porque é engraçado, tem ação, tem parte que é drama, e também tem algumas partes que dá medo, assim, dá um medinho assim no fundo, sabe? Ele é fã também de quadrinhos, principalmente do Chico Bento, aquele mesmo, personagem da Turma da Mônica. O Yuri me contou que a família dele é da zona rural e por isso se identifica tanto com o personagem. E para fechar essa reportagem, ele até leu um pedacinho da história pra gente. É com você, Yuri. Chico Bento Moço, em Zona de Contagio, parte 1. Meia-noite, início da madrugada. Estrada que liga Nova Esperança à Vila Abobrinha. E aí, amor? Gostou da festa lá no meu campus? Oi? Claro, principalmente na parte onde eu não podia te deixar sozinha um minuto, que aquela francesinha se pendurava em você. É isso aí, olha aí a matéria, muito bacana, realizada lá no espaço, lá na Fênix. Exatamente, que legal. E esse mês tem muita coisa acontecendo, né, Juliana? Tem, mês de outubro, o mês inteiro de atividades, né, devido a essas grandes parcerias que a gente tem, a gente consegue fazer várias ações. No dia 12 tem na Fênix pela manhã, tem à tarde junto com a empresa Gerdau, tem no dia 14 na comunidade Januária, que dá fundo ali com a Fênix, né, uma comunidade muito carente. Tem no dia 20 no Veraneijal e tem dia 19 o grande passeio esperado, que todo ano a gente faz um passeio para eles saírem do bairro, conhecerem outros lugares, né? Então esse grande passeio surpresa é dia 19. Esse ano eles já passearam de trem, que a TV Câmara acompanhou. Foram, exatamente, foram para Guararema, passearam de trem, foram no cinema. Eles estão passeando bastante essa criançada, viu? Isso é muito bom. Bom, e hoje também tem espetáculo na Sala Ariano Suassuna, a peça teatral I Love Neide, que conta com muito bom humor, a aventura e confusões de uma cinquentona especialista em autoajuda. Saiba mais agora no nosso Boletim de Notícias. A Sala Ariano Suassuna, que fica no Educa Mais Jacareí, recebe no dia 8 de outubro a peça I Love Neide, estrelada pelo ator Eduardo Martini. No palco, a personagem Neide Boa Sorte conta suas aventuras e comenta os fatos do cotidiano, com bom humor e muita irreverência, além de dar divertidas dicas de relacionamento baseado em suas próprias experiências. O espetáculo começará às 19 horas e será em prol da JAN e da Casa Lar.
Os ingressos já estão à venda pelos telefones 2127 1288 ou 2127 1254. Tá aí. O Martini que sempre vem, a gente está acostumado a ver ele colaborando com a ONG Guri na Roça, agora fazendo uma peça aí voltada para Jan. Tá? Muito agradecer a ele que adotou as entidades aqui da nossa cidade. Sim, muito preciso, né? Tem evento especial, né, Juliana? Temos. Fênix nas Arábias. Divulga Fênix pra gente. nas Arábias. Devido ao grande sucesso do caldinho que a gente fez em julho, com o apoio do Casa Branca, né, que ele cede o espaço gratuitamente pra gente, então a gente resolveu fazer agora Fênix nas Arábias. Porque a gente tem oficina de dança do ventre também, que as meninas amam, as mães fazem. Falei, vou promover esse evento para elas poderem se apresentar. Então, vamos fazer agora no dia 9 de novembro, é sexta-feira, a partir das 20 horas, esse grande evento de dança árabe. Vai ser muito legal porque é banda ao vivo, a comida típica e as nossas crianças vão se apresentar. Então, mais informações para quem quiser acompanhar todos esses eventos, conhecer um pouco melhor a Fênix, vocês estão no Facebook também? Exatamente, Facebook. Só procurar a Associação Fênix. Associação Fênix. Tem o valor, a gente pode entregar o convite, pode pagar em cartão, tudo bem facilitado, que as pessoas... A Daiane Cruz estava perguntando aqui se vocês recebem doações de livros. Um abraço para a Daiane também, que está sempre nos acompanhando. Sim, Daiane, com certeza. É muito bem-vindo, porque as crianças elas podem levar também para casa, né? Como são bastante irmãos, bastante criança na casa, então a gente incentiva mesmo que leve e que a família leia, né? E todos participem dessa ação. Para ajudar, lá vocês têm o bazar, né? Que hoje, inclusive, é uma das maiores fontes de renda que vocês têm. Como é que funciona para a gente poder fazer a doação, para participar, ajudando vocês com esses projetos, não só com o bazar, mas com outros tipos de doação, de livros, talvez financeira? Como que funciona, Juliana? Tem inúmeras maneiras de ajudar, né? Empresas privadas, hoje a gente tem ações, como essa que vai acontecer no dia 19, que a gente vai para Itatiba com as crianças, né? As pessoas físicas, roupas, utensílios de casa que não usam, que estão em bom estado, né? Que possa doar para outras pessoas. A gente hoje está se mantendo através do bazar e do bingo, que o bazar ele é fantástico, eu acho que ele tem vida própria lá. As doações chegam para a gente, às vezes de arrecadação de inverno, né, que fazem bastante, chegam os agasalhos, e isso é vendido lá por um preço ilusório, coisa de R$1, R$3 no máximo, que é para a pessoa poder realmente comprar, poder ter. É que nem a gente, assim, num shopping, as mulheradas vai lá e veste, experimenta, quero isso, quero aquilo. E a gente está tornando esse bazar cada vez melhor e mais eficiente. A gente consegue já atender até outros bazares da regiões, como atacado. Eles vão lá, compram com a gente para vender na loja deles, que o nosso material é muito bom. As doações que chegam são, assim, novas. Então a gente consegue sobreviver e viver através desse bazar, paga todas as contas mensais da Fênix. Legal. Juliana, obrigado pela tua presença aqui, mais uma vez, Associação Fênix sempre em diálogo aqui com a TV Câmara, a gente sempre que pode estar divulgando as ações que são sempre bem-vindas para a cidade. Eu agradeço muito a disponibilidade e o carinho de vocês com a nossa associação. Muito obrigada. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Obrigada, Juliana. Bom, gente, é isso. Bom Dia fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando através do nosso site, jacareí.sp.leg.br. Lá você encontra todos os links para as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Daqui a pouquinho, ao meio-dia e também às 11 da noite, você pode acompanhar a reprise do Bom Dia Jacareí, sintonize 61.4. E nos acompanhe também em nosso canal do YouTube. Lá você, além de ver toda a programação da TV em nossas playlists, também pode assistir a TV ao vivo. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã a partir das 9 horas da manhã. Até lá!